Agenor de Miranda Araújo Neto. Sabe quem é? Cazuza. É dele que nós vamos falar, mas antes, dá uma olhadinha aqui na nossa vinheta. Cazuza nasceu no dia 4 de abril de 1958, às 21 horas e 10 minutos, na cidade do Rio de Janeiro. Ele veio de uma família de classe média alta, filho de militar. Ele foi, a princípio, um garoto que foi criado como sendo um playboy, né? Ele tinha de tudo na mão e tal, mas com o tempo ele se revelou um dos maiores compositores da nossa história. Então vamos falar um pouquinho de Cazuza, um ariano. Então ele tem o Sol em Áries na casa 5. Isso é um posicionamento bastante interessante para um artista, né? Porque a casa 5 representa bastante a questão da criatividade, com ascendente em Sagitário. Então nós temos uma pessoa que quando ela chega, ela já vem com aquela coisa ígnea, né? Uma pessoa entusiasmada, uma pessoa que passa bastante fé, bastante crença naquilo que ela está fazendo. E isso era Cazuza, uma pessoa muito positiva, no sentido que ele chegava chegando, né? Então o nosso Cazuza, ele tem essas características, ele é ariano com ascendente em Sagitário. Alguns pontos muito interessantes do mapa desse nosso grande poeta, né? Ele tem Plutão em Virgem no meio do céu, então ele tem Plutão em Virgem no meio do céu e oposição a Vênus em Aquário. Então você percebe que ele tem uma arte que se propõe a ser transformador e se coloca publicamente dessa maneira, né? Uma arte que tenta provocar transformações, principalmente no contexto social, uma vez que nós estamos falando de um gosto pelo social. Vênus em Aquário é uma Vênus muito ligada aos movimentos sociais de um modo geral, às questões das estruturas sociais, e Plutão, ele é transformador por excelência. Em Virgem, então dá um aspecto assim de muita criticidade na obra do Cazuza. Você pode olhar aqui no mapa do nosso lado do vídeo, tá? Ele tem outra coisa interessante, que ele tem Marte na casa 3 em oposição a Urano. Esse Marte na casa 3 em oposição a Urano também vai trazer uma forma, uma poesia incisiva, uma poesia que vai ser bastante aguerrida, né? Com um tom, por vezes, até de militância ou até mesmo desafiadora, né? Em Urano, um contexto assim bastante, sempre muito no tom revolucionário. Então Cazuza, ele nasceu playboy, foi criado como playboy, mas carregava consigo toda essa necessidade de questionamento e transformação nesse monte de situações envolvendo principalmente o signo de Aquário, né? E planetas que têm muito desse poder transformador e questionador, por vezes o próprio Plutão ou Vênus aqui no caso, como expressão artística, uma expressão artística aquariana. Ele tem Marte na casa 3 em oposição a Urano, né? Lua em conjunção a Júpiter na casa 11. Olha aqui o nosso exagerado, né? Jogado aos seus pés, Lua em conjunção a Júpiter. Tudo que Júpiter ele toca, ele exagera, ele amplia. Então você tem uma Lua, né, em Libra, em conjunção a Júpiter, uma Lua que registra para essa Vênus, né, para essa Vênus que é aquariana, uma Vênus questionadora, e essa Lua que é as emoções, que é o sentimento, que é a defesa diante do sentir, né, ela vai estar muito maximizada em conjunção a esse Júpiter, ali na casa 11, quase entrando na casa 12, então reforçando o Cazuza. Ele tem essa sua veia romântica de falar do amor e tal, como ele faz na música quando ele fala que ele é exagerado, né? Que é a cara dessa conjunção de Júpiter com a Lua, mas ele está ali na casa 11, ele nunca consegue se libertar plenamente da sua obra, ela é muito presa às questões dos questionamentos sociais, porque é isso que move o mapa astral do Cazuza, apesar dessa Lua conjunta a Júpiter, né? Que é o Júpiter, no caso, é o próprio regente do ascendente
do Cazuza, né? Ele tem ainda Saturno. Saturno ele está no ascendente, está conjunto ao ascendente em trígono com vários planetas, né? Então você percebe que Saturno está ali no ascendente, ele vai fazendo essas linhas azuis, que são os trígonos, os sextis e assim por diante, ele vai reforçar de um modo bastante positivo os outros planetas. Saturno é sempre um senso de responsabilidade e um apego à estrutura. Você pode dizer assim, mas você não está falando que o mapa dele fala muito em quebra de estrutura? Então, mas Cazuza ele tem um lado interessante. Como eu falei no começo do vídeo, o nome dele era Agenor, né? E ele não gostava do nome dele, mas durante a infância e conforme vai passando os anos, ele vai começando a conhecer a obra de Cartola, né? O genial Cartola, né? Esse grande compositor negro lá do Morro da Mangueira. E Cazuza ele se apaixona pela obra do Cartola e a partir dali ele começa a aceitar o próprio nome dele, né? Agenor, porque ele viu que ele era a xará do Cartola. E Cazuza, ao mesmo tempo que ele é revolucionário, ele é moderno, ele gosta das coisas contemporâneas e atuais, esse Saturno vai indicar e vai mostrar que ele tem um pé muito forte com a tradição. Pode não parecer, mas se você der uma olhadinha na obra do Cazuza, você vai perceber que sim, esse Saturno ali, conjunto ascendente, faz dele um artista, apesar de rebelde, um artista muito ígneo, muito entusiasmado. Ele é um artista muito sério, bastante sério e que respeita muito a tradição, apesar de amar o moderno, né? E essa questão do nome dele e essa, vamos dizer assim, admiração que ele tem por Cartola é bastante revelador nesse sentido. Olhando o geral do mapa, né? Ele tem ligeira carência de terra, o que significa que a praticidade às vezes não era o ponto mais forte do Cazuza, apesar que ele não tem a ausência plena de terra, mas ele tem esse ponto um pouco mais fragilizado no mapa, então uma certa dificuldade de ser prático, né? Ele tem falta, né, planetas. Os planetas são bem distribuídos no mapa, né, em todos os hemisférios, mas se você olhar, o hemisfério ocidental é um pouquinho esvaziado, o que significa que Cazuza ele tem uma certa dificuldade de lidar com o outro, né? A vida dele, a obra dele, sempre vai estar uma certa travadinha nesse sentido. Não é nada muito grave, mas existe isso um pouco sim, tá? E o ritmo, ele tem uma certa carência de fixo, né? Não é esvaziado em fixo também, mas uma certa carência de fixo. Significa que Cazuza tinha uma certa dificuldade em persistir em seus projetos, naquilo que ele se propunha. Às vezes ele deixava a coisa meio que inacabada, ainda mais por ser ariano, né? E ariano é entusiasmado, chaga de cabeça e muitas vezes deixa as coisas incompletas. Essa é a figura do Cazuza, uma pessoa extraordinária que nos deixou tão jovem, que nos faz muita falta, que amou muitas pessoas, que teve um relacionamento com o Ney Matogrosso. Aliás, você já viu o nosso vídeo aqui da análise do mapa do Ney? Dá uma olhadinha que você vai gostar. E esse é o Cazuza, esse admirável compositor, artista, cantor do Barão Vermelho, que nos faz muita falta e que nos deixou de uma maneira tão sofrida e na época marcou tanto, né? Porque ele foi uma das primeiras vítimas famosas do HIV, mas deixou com a gente uma obra gigantesca, né? E hoje a gente vê com alegria que o HIV não é mais aquele monstro que era na época do Cazuza. Gostou do nosso vídeo? Deixa um like, se inscreve no nosso canal. Beijos!